Shalom. Esta casseta é uma tradução do hebraico para o português de diversas conferências feitas em várias cidades em Israel sobre Taharat HaMishpachá, a purificação da família e o reforço da casa judaica. Peço desculpas de antemão se a tradução não é perfeita por falta de termos adequados do hebraico para o português. Estas noites foram programadas através da organização Tzidkat Yehudah em memória do famoso Rabi Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Livracha. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as queridas senhoras que aqui se reuniram para juntas entender, explicar e reforçar este assunto que é importante para toda filha e moça judia sobre Taharat HaMishpachá. Nossa ambição é construir nossas casas que sejam como um Beit Mikdash, um templo particular, e nossa obrigação é cuidar desta mitzvah, desta lei de Taharat HaMishpachá e tratar e ver que nossas amigas e conhecidas também cuidem desta importante mitzvah de Taharat HaMishpachá, a purificação da família judia. Portanto, convém nós nos reunirmos e se ajudar mutuamente sobre o assunto de Taharat HaMishpachá. Esta noite é especial para nós porque estamos dentro dos 9 dias, que são esses talvez os dias mais difíceis do ano, os dias antes de Tisha B'Av, 9 dias no mês de Av, o dia que foi destruído o Beit HaMikdash em Jerusalém. O sábio Rabi Eliezer diz: o que a pessoa tem a fazer para se salvar Mihevlo Shel Mashiach, a época difícil para o nosso povo que virá antes que o Mashiach vier nos salvar? E ele respondeu: para se salvar Mihevlo Shel Mashiach, tem que se fazer Gmilut Hassadim, caridades, filantropias e estudar Torá. Nossa atual geração tem passado por momentos muito difíceis, tantas tragédias, tantos desastres, tantos sofrimentos. Apesar de termos completamente fé em Deus, não creio que não há uma pessoa que no fundo do coração não pensa e pergunta: o que será no futuro? Para onde caminhamos? Paz, shalom, não sabemos se é paz. Tantas doenças, aborrecimentos e dores, são estes os Hevlei Mashiach, os dias difíceis que vão antecipar a vinda do Mashiach. Portanto, eu como uma moça judia, tento fazer caridades e instruir jovens sobre a importância e a significação de cuidar de Taharat HaMishpachá e sei que tenho grandes créditos e privilégios perante a Deus. O que deve fazer uma pessoa para se salvar de Hevlei Mashiach, dos dias difíceis antes do Mashiach? Tem que se fazer caridades e beneficências. Certa vez, o famoso tzadik, Hafetz Haim, deu o seguinte exemplo. Numa cidade aconteceu um incêndio. Uma das pessoas pensou que ele não tem o que se preocupar. Ele pode ficar debaixo da coberta, o fogo não chegará até o quarto dele, ele não vai se prejudicar. Diz o Hafetz Haim: quando as pessoas veem um incêndio numa casa, todos correm para ajudar, todos querem salvar. Um chama o bombeiro, outro corre para socorrer as pessoas, cada um contribui a seu modo, todos querem ajudar. Atualmente, tem no nosso povo judeu incêndio espiritual, as tragédias e as tristezas. O que precisamos fazer para apagar este incêndio? Cada um de nós, na sua maneira, tem que ajudar a apagar o fogo. Se eu tenho uma amiga, uma parente, uma conhecida, e eu faço ela compreender a necessidade de cuidar da purificação da família, e ela continua neste caminho e instrui outras mulheres, então este é o meu modo de ajudar a apagar o fogo e a maneira de dar méritos para o povo. Isto é Lezakot et Arabim. Por meu intermédio, as pessoas fazem benefícios, fazem mitzvot, e assim eu
contribuo para ajudar a apagar o fogo. Desta maneira, eu faço parte da categoria de pessoas que mezakim et arabim, isto é, por meu intermédio, outras pessoas fazem e ganham mitzvot, ganham privilégios, ganham méritos. Se eu consigo influenciar uma única mulher para cuidar de Taharat HaMishpachá, e ela concorda em ir ao mikve, ao banho ritual, então o meu zhut, o meu privilégio, o meu mérito é muito grande. Contam sobre um rabi na cidade de Bnei Brak, que fez uma boa ação com uma família. Depois, a família quis pagar pelo favor que o rabi fez com eles. Mas o rabi não quis pegar dinheiro. E, em vez disso, ele pediu à família: se vocês conhecem alguma mulher que não vai ao mikve e vocês conseguirem influenciá-la de agora em diante ir ao mikve, então este será o meu pagamento. A mitzvah é minha e este será o meu salário. Vocês têm noção do que é lezakot uma mulher para cuidar de Taharat HaMishpachá, da purificação da família? Quão grande é o salário da pessoa que influencia e da pessoa que cuida desta mitzvah, desta lei? Espero que, se Deus quiser, vamos sair desta noite com muita motivação para encorajar e estimular muitas outras senhoras para cuidarem desta obrigação. Diversas vezes, quando vou em casa das pessoas explicar o assunto de Taharat HaMishpachá, sei que não é fácil, e cheguei a dizer a mim mesma algumas vezes: você não tem outra coisa a fazer? Subir e descer escadas, entrar em casas estranhas que talvez querem ou não ouvir sobre o assunto, vão te receber ou vão fechar a porta. O instinto mau age sobre nós sempre na hora que tratamos das mitzvot, das obrigações, das leis mais importantes. E eu quero ser feliz e preciso procurar esta felicidade na minha própria casa. Contam um episódio sobre um homem na cidade de Pressburg que era muito pobre e não tinha dinheiro para sustentar a família. Um dia ele sonhou que debaixo da ponte na cidade de Praga tem um tesouro de dinheiro. Ele disse para a esposa: sei que o sonho não é realidade, mas resolvi procurar o tesouro. A esposa disse: nós não temos dinheiro para comprar pão e comida e você vai gastar dinheiro para ir a Praga? Mas nada adiantou e ele estava com pressentimento que é verdade. Pegou um empréstimo e viajou, ficou o dia todo debaixo da ponte procurando o tesouro. Por acaso passou por lá um soldado que estranhou em ver o homem debaixo da ponte e perguntou: o que você está fazendo aí há tanto tempo? Estou procurando o meu sonho, respondeu o homem, para melhorar minha vida. O soldado sorriu e perguntou: você acredita em cada sonho? Eu vim procurar o... Eu também sonhei várias vezes. E você acha que eu acreditei no que eu sonhei? Por exemplo, outro dia, disse o soldado, eu sonhei que tem um alfaiate muito pobre em Pressburg, que debaixo do fogão, na casa dele, tem um tesouro. Este alfaiate é o pobre que está agora na ponte. E o soldado disse: então, o que você acha que eu fiz? Que fui até a casa dele procurar a fortuna só porque eu sonhei? O alfaiate voltou para casa e começou a escavar debaixo do fogão na cozinha, apesar que a sua esposa estava muito contrariada, e disse a ele: primeiro você gastou dinheiro e foi para Praga por causa do teu sonho, e agora você começa a procurar debaixo do fogão em nossa casa por causa do sonho de um soldado? E no fim ele achou a fortuna prometida debaixo do fogão. Este episódio vem nos ensinar que muitas vezes viajamos para o fim do mundo procurar a nossa felicidade e no fim a gente volta para casa. Filhos deixam a casa dos pais, vão morar sozinhos para serem mais livres e felizes.
e no fim voltam para casa. Queridas senhoras, felicidade real não se procura em outro lugar, só na sua própria casa. Cada um em sua casa pode encontrar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade judia eu não vou procurar em lugares estranhos. E se eu sou uma pessoa feliz em minha casa, eu não preciso pensar, pronto, eu já sou feliz, para que preciso pensar em outros? Para que preciso agir? Não, eu tenho que pensar que tem muitas outras queridas mulheres que não são felizes, que nas suas casas não se cumpre Taharat HaMishpachá, não tem educação de filhos como precisa. Se eu pensar também nestas outras mulheres que necessitam de ajuda para ser feliz, aí a minha felicidade será muito maior. Eu não penso só em mim, mas sim também em muitas outras que serão felizes em suas casas, se elas cuidarem de Taharat HaMishpachá. Nós temos que saber e lembrar que Deus está entre nós, em cada casa. Ele quer nos salvar dos inimigos que estão lutando contra nós todos os dias. Temos que saber que inimigos não se expulsa com manifestações, nem com greves, mas sim Deus estará conosco para nos ajudar e nos elevar. Quando? Quando nós cuidarmos todos de Taharat HaMishpachá, da purificação da família, conforme é necessário. E é muito mais válido que 1000 manifestações, que exércitos. Taharat HaMishpachá é a mitzvah, é a obrigação que guarda e cuida de todo o povo de Israel. Espero que, se Deus quiser, vamos sair desta noite com muita motivação e bastante coragem para estimular e reforçar muitas outras senhoras. Diversas vezes, quando vou em casas explicar o assunto de Taharat HaMishpachá, sei que não é fácil. E muitas vezes cheguei a falar a mim mesma: você não tem outra coisa a fazer? Subir e descer escadas, entrar em casas estranhas que talvez querem ou não ouvir sobre Taharat HaMishpachá. Vão te receber ou vão fechar a porta. O Yetzer Hará, o instinto mau, age sobre nós sempre nas horas que tratamos de mitzvot, de obrigações muito importantes. Ir em casas de estranhos e falar sobre Taharat HaMishpachá, sobre mikve, é uma das coisas mais bonitas no fim e mais difíceis no começo. Para que nós, instrutoras de Taharat HaMishpachá, continuemos com esta obrigação, é preciso muita força e estimulação. É fácil chegar à conclusão de desistir. Para quê? Ir a casas no frio, no calor, na chuva, no sol. Talvez é mais simples chamá-las para a nossa casa. Talvez virão, talvez não. Nós não podemos nos desencorajar, porque não há outra pessoa que fará esse trabalho em nosso lugar. O Harav Dessler, Zichrono Livrachá, escreveu: Pitchu li petach kechudo shel machat vani eftach lachem petach shafilu kroniot ve'agalot nichnasot ba. Quer dizer, vocês abrem uma ponta pequeníssima, como de uma agulha, e eu vou abrir para vocês aberturas tão grandes que poderão passar carros e carruagens. Quando eu quero fazer alguma ação de ajudar a outros para melhorarem, eu preciso pedir para a pessoa abrir só uma pequena ponta, como a de uma agulha. Ele não precisa se esforçar muito e fazer coisas extraordinárias. Só começar a fazer um pouco da mitzvah. E Deus já vai ajudar e abrir uma grande entrada, uma grande porta. Depois, com a ajuda de Deus, cumpre-se a mitzvah toda com muita facilidade. Quando a gente faz uma mitzvah, uma obrigação, ela tem que ser feita de todo o coração. Só palavras que saem do coração entram em outro coração. Você, instrutora, quando quiser falar e influenciar outras moças, você tem que sentir que as palavras são verdadeiras e do coração.
e só assim palavras têm sentido e agem. Quando nós vamos a uma casa e pedimos uma senhora cuidar do mínimo, falamos só sobre o mikve, sobre o banho ritual, que é a parte essencial da mitzvah. Não peço a ela cuidar de tudo que está ligado em volta desta mitzvah, porque eu preciso só pedir uma pequena ponta e o resto já virá de si próprio. A instrutora faz o começo da mitzvah com a influência que ela tem em uma única mulher. Mas todas as crianças que nascerão no futuro, as crianças que nascerão depois que esta mãe for ao mikve, esses serão privilégios da instrutora, que abriu uma pequena ponta como de uma agulha. E depois a mitzvah continua por gerações. Por isso eu digo a todas vocês, não desistir, ir para frente. Nós podemos influenciar uma geração inteira. E o nosso sahar, o nosso salário, será só nosso pessoalmente. Com toda a dificuldade, vale a pena a finalidade. Quando eu penso nessa dificuldade e o trabalho, eu fecho os olhos e imagino uma fila de mulheres e crianças, de todas as idades, e eu digo para mim, olha, toda esta fila de mulheres e crianças são tuas. É uma pena parar. Se eu consigo influenciar uma única mulher, eu não posso desistir. Porque uma única mulher quer dizer centenas de mulheres, quer dizer uma geração. Agora quero falar algumas palavras sobre a minha casa particular que Deus me ajudou a construir. Há 9, 10 anos que eu dou instrução sobre Taharat HaMishpachá. E desde então eu vejo muita brachá, muita benção em minha casa. Tudo que acontece hoje em dia em minha casa é por causa da Taharat HaMishpachá que eu dou, que eu ensino. E eu sei que o que nós fazemos nesse mundo está tudo escrito em cima. São privilégios para o Olam Abá, para o próximo mundo, mas também tem salário neste mundo aqui. Ensinar Taharat HaMishpachá quer dizer ir na casa de certa mulher, na hora certa, e falar as palavras certas no momento certo. Se você chega em uma casa e a mulher está cansada, ela não vai te escutar. Temos que rezar e pedir a Deus que nos ajude e que eu tenha sorte nesta minha finalidade. Muitas vezes eu chego nas casas e não estão interessadas em me ouvir. Não querem que entre na vida particular deles. Não precisam de nada e não querem ir ao mikve. É importante dar boa sensação para as mulheres que também não querem te ouvir sobre Taharat HaMishpachá. Por exemplo, deixar na caixa postal o material sobre Taharat HaMishpachá, com o número do seu telefone. Talvez no futuro elas vão se interessar. Nunca se sabe qual é a reação depois que a pessoa lê a matéria sobre o assunto. Muitas vezes, mulheres que começam a cuidar da mitzvah, elas veem na casa milagres. Toda a casa é abençoada, e então eles estão mais animados para cuidar desta mitzvah. Há 6 anos atrás, estive numa casa na cidade de Bat Yam. Lá encontrei Marlina, que me contou que está casada há 20 anos e nunca, nenhuma vez, esteve no mikve. Ela ficou muito entusiasmada de ouvir sobre Taharat HaMishpachá e disse que de agora em diante ela vai cuidar desta mitzvah. Na saída perguntei se ela tem filhos, e ela me respondeu que tem 2 meninas e um filho no exército. Depois de algum tempo, Marlina me telefonou e me contou que aconteceu um grande milagre com o filho, justo no dia em que ela foi ao mikve. Nesta mesma noite, chegou o filho do norte do exército. Estranhei e perguntei, por que você chegou assim de repente? E aí ele contou que algumas horas antes ele teve um grande milagre e por causa disso ganhou um dia de férias.
Ele estava deitado descansando, depois levantou e foi beber um copo d'água na cozinha. E nesse interim, uma bala do revólver furou o colchão onde ele estava deitado. Eles foram depois para um grande rabino e contaram a história. E ele disse a ela: Senhora, este milagre foi só devido ao mikve. Foi só devido à água. Na noite que você foi ao mikve, na água, depois de 20 anos, ele salvou o teu filho do fogo. Se você cuidar da água, eu te cuidarei do fogo, está escrito. Teu filho não vai saber mais de nenhuma tristeza. Tudo depende da mulher. Quando a mulher quer alcançar algo, ela consegue. Se a mulher quer ir ao mikve, ela vai também contra a vontade do marido no começo. E uma senhora, no nome de Raquel, me contou. Eles moravam no norte do país, onde caem muitas bombas. E o marido disse a ela: temos 7 filhos e é impossível que cada vez que caem bombas, nós vamos correr para o quarto de refúgio, lá embaixo do prédio. Nós ficaremos em casa e não vamos mais descer. Os meus 7 filhos nasceram todos depois que eu fui no mikve, apesar que eu não sou religiosa. E ela contou que uma vez o marido estava de trabalho na polícia, nos dias de 7 Nekiim, os 7 dias antes que se vai no mikve. E aí ele voltou para casa e perguntou para ela quando ela tem que ir no mikve. Ela disse: amanhã, domingo. Ele tentou fazê-la desistir por bem e por mal, influenciar ela para não ir e não esperar mais um dia. Mas ela insistiu e o marido saiu de casa furioso. Logo depois começou a sirene e ela sozinha, sem ajuda de ninguém, pegou depressa as crianças e correu para o miklat, para o quarto de refúgio. E dali a alguns minutos caiu uma bomba e demoliu o prédio todo. O marido correu para casa, certo que perdeu a mulher e os 7 filhos. E quando ele abriu a porta do miklat, do quarto de refúgios, ele começou a chorar, gritando de alegria para a mulher: você me salvou, pois o que teria acontecido se nós tivéssemos ficado em casa, pecando naquela hora, e graças à tua insistência e a esta grande mitzvah, nossa família está salva. Mulheres se esforçam para cuidar desta mitzvah e principalmente depois que elas começam a cuidar da mitzvah e veem sozinha a grande significação desta obrigação. O sábio Rabi Shimon, que viveu há 400 anos, escreveu no grande livro Zohar: se tiver época que nós vamos ver que tem guerra, espadas, fome e peste no mundo, é devido a 3 pecados: assimilação, abortos e tarat mishpachá. E ele diz: o mundo se destrói devido a esses 3 pecados. Diz Rabi Shimon: Heref quer dizer espadas, quer dizer mortes, guerras. Nós temos exército forte, mas o tempo todo temos guerra com os árabes. Temos medo de sair na rua livres. De um lado somos fortes e do outro lado a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Dever, peste, doença que não tem remédio e cura. De um lado a medicina se desenvolve, tem muitos transplantes de coração, de pâncreas. Do outro lado tem doenças horríveis e incuráveis. Esses 3 pecados acontecem principalmente nos últimos 100 anos. Há 25 anos, nenhum médico fazia abortos, mesmo que ele não era religioso, e nem por dinheiro nenhum faziam abortos. Assimilação. Em todo o mundo tem hoje casamentos mistos. E o Zohar diz que temos que lutar contra isto. Tem judeus que vão influenciar para cuidar de tarat mishpachá e salvar o mundo. O Hafetz Haim disse: se um judeu na cidade de Radim cuida de Shabat, então tem nesta mesma época um judeu em Paris que se reforça em cuidar o Shabat. Mulheres que se reforçam em tarat mishpachá
é para a cidade toda. É o privilégio dessas mulheres que vieram estudar Taharat HaMishpachá. E se nós vamos cuidar dessa mitzvah com alegria, a gente poderá influenciar no mundo todo. Diz o Rabi Shimon no Zohar: quem cuida da mitzvah de Taharat HaMishpachá, a influência é muito grande. E a gente sabe que um pouco de luz, de claridade, repele muito do escuro. Se viessem nos perguntar se tem alguma esgulá, um caminho para ter menos guerra, menos doenças e tragédias, quanto a gente não estaria pronto para investir? Todo mundo estaria pronto para fazer e ajudar. Portanto, cuidar de Taharat HaMishpachá quer dizer cuidar de nossos filhos e de toda a geração. Eu tenho algo para lhes contar, alguma coisa que me veio na mente no caminho de Jerusalém para cá. Vi um anúncio no caminho: venham fazer boa vida em Tel Aviv e esqueça das tristezas. E o que vai ser quando voltar? Pessoas procuram 1 minuto de boas experiências. Por quê? Quando a gente faz coisas 1 vez, 2 vezes, a gente sente alegria. No povo judeu tem muitas experiências a vida toda. Deus diz: queridos judeus, voltem para vossas origens, voltem para mim, senão vocês vão ter tristezas. Na história judia, Deus vem nos lembrar: eu gosto de vocês, voltem para mim. É uma experiência cuidar das mitzvot, das leis. Se Ele nos traz tristezas, é para nos lembrar que temos que voltar para as nossas origens. Nós temos que estudar e recordar as leis da Torá, da Bíblia, e as dúvidas e questões que não entendemos, temos que nos aconselhar com o rabino, com amigas. Não é vergonha perguntar. Nosso estudo é para saber o que temos que perguntar ao rabino. Eu quero voltar para o assunto de experiências. Experiência é renovação. E para nós nos renovarmos nas práticas da lei, é preciso nos prepararmos antes. Deus deu para as mulheres 2 mitzvot. Uma é o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, que é festa das mulheres. E a outra mitzvah é o Rosh Chodesh Prati, o primeiro dia do mês particular da mulher, que é o dia da Tvilá, da imersão no mikve. Deus deu para as mulheres charme e beleza, todas as boas qualidades que não são para se demonstrarem nas ruas, mas sim são qualidades internas para dentro de casa, para um marido. Deus disse que tem um dia que você pode se renovar para o teu marido. É o dia da Tvilá, da imersão no mikve. No dia que você vai ao mikve, é um dia de grande alegria em casa e 1 semana antes tem que se preparar para esta alegria. A mulher vai ao mikve quando está cansada, depois de um dia ativo, e volta para casa sem ânimos. Mas tem que se saber fazer a mitzvah com vontade e com alegria. E assim a renovação poderá ser transmitida para outras pessoas também. A alegria desta mitzvah traz para a família paz e amor. E com a ajuda de Deus, graças à mitzvah de Taharat HaMishpachá, teremos filhos sadios e que continuem no caminho da Torá. Agora vou falar algumas palavras sobre o Shabbat Kodesh, o 7º dia da semana, que é o dia sagrado para todos os Yehudim, os judeus. Quando comecei a pensar o que falar para vocês, olhei no livro do Hafetz Haim e ele diz: existem 3 bases fundamentais que atualmente estão instáveis, não estão firmes. E elas são Taharat HaMishpachá, purificação da família, o Shabbat, guardar o Shabbat, e Chinuch Abanim LeTorá, a educação dos filhos para irem no caminho da Bíblia. Aquele que tiver o privilégio de reforçar uma dessas 3 bases fundamentais, terá como mérito benções em sua casa, benções sem fim. Deus criou o mundo durante a semana, e no 7º dia Ele nos mandou descansar. E Deus abençoou este dia, que é o dia de Shabbat.
Vamos dar um exemplo de uma fábrica que tem muitos empregados. Quem são os bons empregados? Aquele bom empregado é aquele que chega em tempo, faz o seu trabalho conforme manda o diretor. Deus criou o mundo em 6 dias e Ele é o nosso diretor. Ele é o diretor do mundo. Ele mandou nos descansar no 7º dia, no Shabat. Aqueles que guardam conforme Deus mandou, eles têm mais ligação com Deus, eles estão mais perto dele. Para o povo de Israel, a pessoa mais superior, mais elevada é Moshe Rabbeinu. E está escrito que Moshe é o Eved Hashem, o escravo de Deus. Nós não somos que nem os outros povos, que lá os reis, os príncipes são as pessoas mais importantes. No nosso povo, o Eved, o escravo mais loyal, ele é o mais importante. Quando nós guardamos Shabat como se precisa, nós fazemos a vontade de Deus e estaremos numa elevação mais superior. Infelizmente, nem todos guardam o Shabat e, portanto, a nossa obrigação é tentar influenciar, explicar e convencer a outros, amigos, vizinhos, familiares, para também guardarem o Shabat. No Kiddush que se faz em Shabat, dizemos que nós somos Am Sgula, Am Nifchar, o povo escolhido, o povo especial. Somos diferentes de outros povos. Quando saímos do Egito, Deus nos salvou e nos escolheu como o povo dele. Quando vamos a um casamento, o mais importante é o noivo e a noiva. Porém, mais importante ainda é a aliança. O noivo representa Deus, a noiva representa o povo judeu e a aliança representa a Torá. Um Yehudi, um judeu que quer ser Goi, ele não pode ser, sempre ele ficará Yehudi. E um Goi que quer ser Yehudi pode se tornar judeu. Agora vou falar sobre a grande vantagem de cuidar do Shabat. Uma vez, um homem Yehudi, um homem judeu, veio ao Hafetz Haim e disse: Rabi, minha esposa tem que dar à luz e ela e a criança estão em perigo de vida. O Hafetz Haim disse: tem 3 coisas que, devido a elas, as mulheres estão em perigo de vida na hora de parto. Uma, quem não cuida de Tarat HaMishpachá, de Afrashat Halá e do Shabat. O homem Yehudi disse: Tarat HaMishpachá, nós cuidamos. Afrashat Halá, nós cuidamos. E Shabat também, mas talvez não como se precisa. Mas, disse ele, de agora em diante eu prometo cuidar o Shabat conforme está escrito. Disse o Hafetz Haim: agora nós precisamos de méritos e não o que você promete para o futuro. Lá estava presente o rabino no nome de Rav Kalmanovich, que ia todo Shabbos durante anos influenciar pessoas para fecharem a loja no Shabat. Então, o Hafetz Haim pediu para o Rav Kalmanovich dar os méritos que ele tem de cuidar o Shabat para salvar esta mulher. O Rav Kalmanovich concordou em dar os méritos, os ruió dele, e nesta mesma hora a mulher deu à luz e se salvou junto com a criança. Assim vemos o grande privilégio que temos em guardar o Shabat. Nós pensamos que nós cuidamos do Shabat, mas ao contrário, o Shabat cuida de nós. Por exemplo, uma mãe vai dar banana no jardim para o filho. O filho pensa que ele faz um favor para a mãe e a mãe pensa que ela faz o favor para o filho. Na verdade, o filho faz favor para si próprio. Assim é a mesma coisa com as mitzvot. Aquele que cuida das mitzvot faz favor para si próprio e não para Deus. Ele quer nosso bem e ele deu para isto as mitzvot. É natural que nós fazemos satisfação
para Deus com isto que cumprimos as mitzvot e por isso Ele nos recompensa. Mais uma história da importância do Shabat. Uma criança pequena nasceu com doença no coração e o médico não deu muita possibilidade de salvá-la. Eles foram para o Hafetz Haim e pediram a ele salvar a criança. O Hafetz Haim disse que ele não pode e não sabe como salvar a criança. Só que ele sabe que Shabat é a origem da benção. Disse a mulher: eu guardo o Shabat. Então o Hafetz Haim disse: cuide dele melhor. Logo na hora do almoço, sexta-feira, põe a toalha e o pão na mesa. Não faça nenhum trabalho depois de acender as velhas. Eles voltaram para casa e fizeram como o Hafetz Haim mandou. O menino começou a melhorar e depois de algum tempo eles viajaram para outra cidade para o grande médico examinar novamente a criança. O médico examinou e disse: senhora, não é este o menino que esteve aqui há alguns anos. O coração está completamente normal. Só Deus pode curar por causa de cuidar de Shabat. Nós temos que ajuntar privilégios. Não se compra na loja. O que se ajunta, o que se ganha em mitzvot, são privilégios para a própria pessoa e para todo o povo israelense. Para nós termos satisfações em nossos filhos, temos que ensiná-los Torá, a Bíblia. A Torá, a Bíblia, educa, modela e retém as pessoas. Ela dá os meios para vencer os maus instintos. Cada pessoa tem bons instintos e maus instintos, e a Torá ensina como se defender dos maus instintos. A luta mais difícil é a luta interna, e a Torá é a arma que ajuda nesta luta. Quero terminar e acentuar que esta palestra foi organizada para conversarmos sobre Taharat HaMishpachá, mas é muito difícil cuidar de Taharat HaMishpachá sem cuidar do Shabat, do sábado. Um depende do outro. É necessário se reforçar nas duas coisas e influenciar outros para guardarem também de Taharat HaMishpachá e também do Shabat. Está escrito que se todo o povo cuidar de 2 Shabbatot seguidos, então logo virá o Mashiach. Mitzvot, as leis, precisam ser feitas com alegria, e também nelas o mau instinto age sobre as pessoas. Quando fazemos mitzvot, temos que fazer de todo o coração. Tudo que nós fazemos tem ligação com Deus. Tudo depende de nossa vontade, como fazer as mitzvot. Obrigada. קהילות ומרכזים לתורה המעוניינים לארגן כנסי חיזוק שמטרתם לעודד רחוקים לשמירת מצוות טהרת הבית ולרישום לחוגי הדרכה יוכלו להתקשר למספר הטלפון 03-6188-695